com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amado, que dia especial, amado. Hoje, por sinal, é aniversário do meu irmão mais velho, o Willer Ferreira Ivo, que hoje está também no estado de presbítero do Senhor para a glória do Eterno. O Senhor tem feito uma obra tremenda na minha família, mano. Glória a Deus! O Senhor primeiro me chamou, depois de mim o meu irmão do meio Giliard, que hoje também é presbítero do Senhor. Depois o meu irmão Cristiano, diácono do Senhor. Por último, o meu irmão mais velho, o Willer, que hoje está no estado de presbítero da casa do Senhor. Minha mãe, minha tia, meu tio, meus primos, e assim Ele vai salvar a todos. Glória a Deus! Pela fé, eu creio. Amados, eu não vou ser muito extenso na minha oportunidade, até devido aos eventos que nós temos. Eu vou ser bem sucinto. Mas confesso para os irmãos que, como toda a palavra de Deus, eu não sei para você, mas há alguns textos que são especiais para nós. Por exemplo, Isaías 53, já falei inúmeras vezes aqui, é um texto que de fato, onde a palavra entrou, e eu creio que ali foi o dia da minha conversão. Muita gente gosta do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas gostam do Salmo 91 e tantos números, e tantos textos. Mas esse aqui, no qual vai ser o texto base da minha exposição, é um dos textos que eu mais amo da Escritura. Ele se encontra em Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 6. Glória a Deus. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, glorificando o nome do Senhor. Glória! O versículo que eu mais amo, e eu tive um batismo de consciência muito profundo, amado, lendo a Bíblia, é o versículo de número 8. Ainda cheio de carrapichos e carrapatos e mazelas do mundo, mas trilhando o caminho estreito. E uma certa feita, lendo a Bíblia, lendo a carta de Paulo aos Romanos, eu li esse texto aqui e ele me bombardeou, onde revela um amor incondicional, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não sei quanto a você, mas isso foi muito profundo para mim.
Eu me senti abraçado por Deus. Eu me senti tão amado por Deus de uma maneira inexplicável, amado. Aí eu perguntei, o que ele viu em mim? Para me amar assim, dessa maneira. Irmão, Deus prova o seu amor para conosco. Aí eu tirei o conosco, coloquei eu. Deus prova o seu amor para mim. Sendo que Cristo Jesus morreu por mim, sendo eu ainda pecador. O Espírito Santo me transportou, amado, pelos terrenos acidentados, áridos e sombrios do pecado, nos quais eu peregrinei. Aí ele me mostrando, eu nos bares. Uma vez que eu fiz aniversário, eu parei no antigo bar que tinha hoje é a drogaria Raia, mas ali tinha um bar e um baile chamado Bandejão. Quem lembra? Quem é dessa época aí? Um pulgueiro danado. E no meu aniversário ali, eu parei naquele bar ali. E como era meu aniversário, eu bebendo cerveja e eu querendo celebrar, eu me embriagando. E como eu estava em êxtase pelo meu aniversário, eu falei, me dá um cigarro aí. Nunca tinha posto um cigarro na boca. Eu acendi um cigarro e eu tentei tragar, aquele negócio engrunhou aqui, eu comecei a tossir, parecia que eu ia morrer. Aquela coisa, não quero isso não. Larguei. E foi a primeira e única vez que eu botei um cigarro na boca. Mas eu fiquei ali, bebendo, me embriagando. Depois fui naquele baile. Aí o Senhor foi me levando às casas de show, nas quais eu peregrinei, ambientes sombrios, espúrios, nos carnavais, dos quais eu ansiava com ardente expectativa. Pensa em alguém que ansiava, mas ansiava mesmo, com ardente expectativa que chegasse o carnaval. Era eu. E eu tentava desfrutar do início ao final, até a última gota dessa data. E está o Espírito Santo teletransportando nos estádios, atrás do meu time, no qual eu adorava. Por sinal, hoje eu vi não sei se ele é presbítero, não sei, mas é uma igreja batista, ele pregando com a camisa do time dele. Eu falei, gente, que loucura. Até falei com o Lano, falei, se um dia eu subir no púlpito com a camisa do meu time, pastor Elvis vai ficar no banco. Você está louco, tem que estar soltado. Mas eu lembrando, eu do estádio, aí saí com aquela torcida organizada da qual eu fazia parte, invariavelmente havia confrontos. Bêbado, sujo, via show, Ita Show, Mauá de São Gonçalo, andando nesses lugares, bêbado, promíscuo. O Espírito Santo, você está vendo? Foi dessa maneira que eu te amei. Foi nesse estado que você estava que eu te amei. Foi nessa condição suja, imunda, pútrida, indigna que você se encontrava. Foi dessa maneira que eu te amei. De fato eu não via nada em você, Ricardo. De fato você não tinha nada para me oferecer, senão pecado. Eu só tinha isso para dar para Deus. Pecado, 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 muitos pecados, inúmeros, muito pecado. Submergido no pecado, cego pelo pecado, aprisionado
distante de Deus, do mundo. E ele foi dessa maneira que eu te amei. Não havia atributos, qualidades, talentos, virtudes, nada em você que me atraísse. Mas o meu amor te resgatou. O meu amor te encontrou, te constrangeu, foi tirando a sujeira, as amarras, os carrapichos. Irmão, eu tive ali um vislumbre da glória de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós como? Sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou eu ler a Bíblia, Ele não esperou eu orar, Ele não esperou alguém me consagrar ao obreiro, ao diácono, ao pastorado, nada! Ele me amou dessa maneira! Ele me amou dessa maneira, mano! Isso é constrangedor! Eu me envergonho. Eu me envergonho. Aí eu lembrando, pai, tá, meu Espírito Santo chega. Eu não quero mais me recordar. Sim, eu vi o seu amor. Eu entendo o seu amor. Eu aceito o seu amor, irmão. O amor de Deus não deve ser entendido, tem que ser aceito. Porque se nós sendo inimigos, Paulo disse, se nós sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, eu era inimigo do Criador, eu contendia contra Deus, eu resistia ao chamado do Senhor. Tiago fala que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. E eu era amigo, parceiro, amigo íntimo do mundo. Eu e o mundo dormíamos juntos, acordávamos juntos. Com isso, eu era inimigo de Deus. João fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse amor não estava em mim, mas estava atrás de mim. Esse amor não estava em mim. Por quê? Porque o mundo estava em mim, mas ele estava atrás de mim. Ele a todo momento ao meu lado. Ele a todo momento me protegendo, me guardando. Eu lembro de um dia que eu quase morri indo para via show. Meu amigo bêbado no volante, todos nós bêbados. Saímos daqui bebendo vinho, embriagados, e ele dormiu, não sei. E foi quase que entrando naquela divisão de pista ali, o outro acordou, puxou o volante, todos nós acordamos, aquele susto, parece que um álcool por um instante saiu, e todos nós voltamos para casa? Não, continuamos, obstinados, querendo o mundo, mais do pecado, e foi nesse dia, por sinal, que eu entrei em coma alcoólico na Via Show, apaguei, mano. Fui acordar meio-dia do dia seguinte, sem saber o que aconteceu. E meu pai tem problema de alcoolismo, falou, meu filho, você tem que parar. E eu lembro que eu disse para ele, pai, com todo respeito, quem é o senhor para falar isso para mim? Eu cansei de ver o senhor na beira de bar, na porta de bar, dormindo, embriagado, pai. Me deixa, entendeu? Me deixa. Tá tranquilo, meus amigos me trouxeram para casa. Por quê? Porque eu estava morto. O pecado deixou me morto, podre, pútrido, igual a Lázaro, 4 dias cheirando mal, exalando iniquidade, soltando o pecado pelos poros. E como que Deus nos ama assim? Como, irmão? Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, em que no outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da ira, e nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte do seu filho. Paulo ele escreve Filipenses 3,18, e ele diz: dos quais dessa vez eu escrevo aqui chorando, que os tais são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, e o Deus deles é o ventre. Meu Deus, eles são inimigos da cruz, o Deus deles é o ventre, ou seja, é o prazer. Inimigo. Romanos 1,30 diz, ele fala de uma classe de pecados e de pecadores. Aí ele vai falar, sendo murmuradores, detratadores e aborrecedores de Deus. Esse era eu, aborrecia o Senhor, era digno de ser morto, fulminado, sei lá, bater de carro, cabeça cair de um lado, um assalto, uma bala perdida, um homem em fúria, me matar, fazer alguma coisa, porque eu aborrecia o Senhor, e Ele me amou, e ainda assim me amou. Colossenses 1,21 diz, e a vós também que no outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mas agora contudo vos reconciliou pelo seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que amor é esse, Henrique? Vitor, que amor é esse, Vitor? Que amor é esse? Que ainda é dessa maneira, sujo, imundo, distante, uma muralha intransponível de pecado, que me distanciava do Senhor. Cristo com os laços de amor me alcançou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmão, não sei se você teve referências de amor equivocadas na sua vida. Eu não sei. Se de repente o amor que você esperava do seu pai não foi o amor correspondido. Eu não sei se o amor que você esperava da sua mãe não foi o amor correspondido. Eu não sei se o amor que você esperava de repente até do seu marido não foi o amor correspondido, porque ele disse que te amava e por algum motivo te traiu e você ficou frustrado, decepcionado, não acredita mais no amor, nesse sentimento tão virtuoso, tão nobre. E as suas referências de amor, elas são nebulosas, embaçadas, distantes, que causa de fato uma repulsa, uma barreira com que você não se entregue, não acredite. Mas deixa eu te falar, o amor de Jesus não é assim. A Bíblia diz que Ele é fiel, e se Ele prometeu amar, Ele ama. Ele ama. Ele não espera de nós virtudes ou atributo. Ele nos amou sendo nós ainda pecador. Sansão esperava de Dalila amor, ela entregou traição. Urias esperava de Betseba fidelidade, e ela entregou a ele infidelidade. A Bíblia fala, irmãos, se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode alegar a si mesmo. E por quê que o amor de Jesus é assim? Porque Ele não tem amor para dar. Ele não tem amor para dar, Eduardo. Pastor, calma aí, por que não tem amor para dar? Porque Ele é o próprio amor. Meu Deus. A minha esposa, eu sei que ela me ama. Eu a amo muito. Muito.
Mas eu sei que a manutenção do nosso amor se dá pelo fato de eu me doar para ela e ela se doar para mim. De fato de eu negar algumas coisas para mim em favor dela. E ela negar algumas coisas dela em favor de mim. Significa, entre aspas, que é um amor condicionado. Mas o amor de Jesus foi um amor que não reuniu nenhum tipo de atributo. Ele não olhou em mim nada, virtude, nada. Ele não esperou eu melhorar, ele não esperou eu parar de falar palavrões, ele não esperou eu parar de beber, ele não esperou eu parar de mentir, ele não esperou eu parar de pecar, não, ele me amou. Isso é chocante, isso é chocante. Isso é uma prova de amor real. Isso é uma prova de um amor incondicional. Isso é uma prova de um amor tremendo, profundo. Irmão, por isso que eu não mendigo sentimentos, mazela. Irmãos, eu não fico escrevendo na rede social. Eu nem posto nada em status, sou muito difícil de postar. Posto mais sobre o meu trabalho, sobre o contato do trabalho, porque é profissional. Mas minha rede pessoal, eu não posto quase nada, mano. Não vejo. Mas tem gente, eu fico olhando pessoas se sentindo frustrada, se sentindo triste. Ai, o outro, meu Deus, que frio, tô sozinho. Ei, o Criador do mundo, Ele te amou! Aleluia! Como que eu vou ficar mendigando sentimento, amado? De homens falíveis, pecadores. Não. Luiz, Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas sou eu que escolhi a vós e vos nomeei para que deis fruto, vosso fruto permaneça. Não foi eu que decidi por Cristo, foi Ele que decidiu por mim, foi Ele que me abraçou como filho pródigo, fedendo a porcos, fedendo a chiqueiro, exalando iniquidade. Irmão, eu e você estávamos semelhantes àquela mulher de João 8, que foi pega em pleno ato de adultério. Aquela mulher estava exalando iniquidade. Eu vou falar algo forte aqui. Aquela mulher estava cheirando aos excrementos do homem no qual ela estava deitada. Só para você ter noção. Foi assim que ela foi pega. Exalando iniquidade. Ela foi descoberta. O pecado dela foi revelado. Ela foi exposta, envergonhada. Aí o meu amado fala: eu não aguento Jesus, amado. Eu não aguento Jesus. Mestre, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. A lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. O mestre abaixa, em silêncio. Ele começa. O que ele escreveu lá? Talvez João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja apedrejado, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Ou talvez Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Quando ele está escrevendo na terra, significa que ele está escrevendo no coração do homem, onde foi feito no pó da terra. E agora a lei não está escrita mais em pedra, mas nos nossos corações. A lei de Deus, a palavra do Eterno, sai da pedra e ela se encontra no nosso coração. E você, mestre, o que dizes? Quem dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem aqui no meio de nós ousa dizer que nunca cometeu alguma coisa das quais eu citei aqui, que eu fiz, que eu cometi? Eu não disse tudo, porque não convém, amado, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Quem de nós aqui nunca cometeu um erro? Então ninguém tem o direito de apedrejar ninguém. As pedras têm que cair da mão. Ninguém aqui é perfeito.
Nós estamos num processo de santificação. As pedras têm caído na nossa mão. Nós não fomos feitos para matar uns aos outros. Quem quer matar um de nós aqui é o diabo. Ele que é o nosso adversário inimigo. Nós somos feitos para liberar perdão, misericórdia e graça. Porque o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Ei, larga a pedra da sua mão. Libera o seu irmão. Deixa ele se levantar e caminhar com o Senhor. E foi saindo desde o mais velho até o mais novo. E ela está abaixada, aguardando a primeira pedrada. E ela ouve as pedras cair no chão. Ela olha para baixo, ela não ousa olhar para cima. Ela vê uma pedra aqui, uma outra ali, uma outra aqui. Aí Jesus fala: filha, aonde estão os teus acusadores? Não estão aqui? Não te condenaram? Não. Então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não peques mais. Aleluia, que amor é esse? É o amor de 1 Coríntios 13, que não busca os seus próprios interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele suportou a ira do Pai. Ele sofreu a ira do Pai para morrer em nosso lugar. Aleluia. Que amor é esse? Ele suportou. Ele aguentou. Porque essa ira era para ser despejada em mim, em você. Sofonias 3,17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, é poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Oh, aleluia! Ele se deleitará em ti com alegria e calar-se-á pelo seu amor. Quando você ouve e sente o amor de Deus, o que há em nós é silêncio, o que tem que haver em nós é aceitação. Ele está no nosso meio, ele é poderoso para salvar. E isso ocorreu na vida daquele que crê. Eu amo esse texto aqui de 1 João 3, 1 em diante. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o é, o veremos. Aquele rosto lindo, perene, amoroso, que aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério olhou, amados irmãos, ali, aquele galileu, aquele carpinteiro, irmão, um rosto terno, um rosto, meu Deus, nós vamos ver na sua perfeição como ele é, como João viu na ilha de Pátimo. Os seus cabelos são brancos como a lã, a sua veste é longa e branca, os seus pés assacalados na fornalha, o seu rosto brilha como o sol na soberania, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e dizendo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a sua voz é como voz de muitas águas. Aleluia. Aleluia. Provérbios 8,17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Jeremias 31,3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Deus é amor. Aleluia. Ninguém tem maior amor do que esse, disse Cristo, de dar a vida. Olha isso, amados, de dar a vida pelos seus amigos. Não te chamar de servo, que o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Nós somos chamados de amigos de Deus, como Abraão foi chamado. Olha que privilégio, amado. É um amor incondicional. E esse amor tem um nome. E o nome desse amor é Jesus, amado. É Jesus. É o meu amado mestre.
que às vezes que quando eu falho, eu peco, eu me humilho muito profundamente, pedindo misericórdia e perdão, e achando às vezes que eu vou ser fulminado, destruído, e que a proteção dele, que me guardava, caiu e Satanás vai ter acesso. Mas há uma promessa que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, ó glória, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Quem intentará, aleluia, acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, aleluia? Pois é Cristo quem morreu antes, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E eu digo: ninguém! 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 A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais vencedores por aqueles que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa de Cristo, amado. A obra que Ele começou em mim, em você, Rogério, Ele vai aperfeiçoar até o dia que Ele voltar ou nós partirmos. Saiba disso. No dia que de repente você cometeu um pecado. Uma vez eu escutei isso, foi Paulo Júnior que disse: Deus não te ama mais quando você lê 10 capítulos. Deus não te ama mais quando você consegue orar 1 hora e meia, ou 2 que seja. Ele também não deixa de te amar quando de repente você comete um pecado. O amor dele permanece sendo o mesmo. E quando você entende isso, esse amor de 1 Coríntios 5, 14, 15, que constrange, você volta de novo para o caminho. Porque você entende que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso não é uma carta de alforria para a gente viver a nossa vida e falar: pequei, Senhor, me aceita, pequei, Senhor, me aceita. Não é isso. É só para nós tentarmos entender a dimensão, a extensão, a largura, a altura, a profundidade desse amor, de maneira que João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não há como expressar esse amor. Ao ponto de, quando ele ceou com os discípulos, Judas estava à mesa. E ele não excluiu Judas. E como pastores podem excluir pessoas das quais eles não podem sondar o coração? É por isso que as escrituras dizem: examina-se, pois, o homem a si mesmo para ver se está na fé. E depois coma desse pão e beba desse cálice. É o homem que sonda, analisa, faz uma autocrítica para ver se está na fé. E depois come do pão e participa do cálice. E ele falou: faça isso em memória de mim, até que eu volte. E isso é um privilégio dos gemidos, amado. Participar dessa mesa do Senhor, até que Ele volte. Eu vou fazer menção disso, nós vamos cear, depois eu vou me trocar, Rogério, nós vamos fazer o batismo e depois vamos continuar em comunhão de ceia. Por favor, os elementos da ceia, por gentileza.
momento em que a igreja vivia de Corinto não era muito bom. Havia muita discórdia, contenda, divisões. Um dizia que era de Paulo, o outro dizia que era de Pedro. Mas eles queriam manter a comunhão. Aí Paulo vai ensinar como eles devem de fato fazer e qual sentimento eles devem ter. Pode passar, pode ir. Deixa só um aqui comigo aqui, né? Por favor. Obrigado, meu irmão. Aí o apóstolo Paulo mencionou: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Tem algumas pessoas aqui que de repente estão nos visitando e pode estar olhando: pastor, isso é um pão? É um pão. Um pão asmo, sem fermento, um pão judaico. É por isso que ele não é inchado, porque o fermento é um símbolo de pecado na Bíblia. Então quando Cristo diz lá em João que ele é o pão da vida, ele é esse pão aqui sem fermento, porque em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E quando ele diz que para nós tomar e comer, que isto é o símbolo do corpo dele que é partido, está falando que ele foi moído naquela cruz. Um soldado foi do lado e transfixou o mestre, e a Bíblia diz que do lado dele saiu sangue e água. Sangue para perdoar e água para limpar. Ele diz: participa. Participa. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. É por isso que pregamos a palavra todo domingo, toda quinta, anunciando o Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. E aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e note como é que o amor do Senhor é. Naquele momento ali, por isso que Paulo faz questão de falar: na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Tanto que ele fala assim no Evangelho para Judas: amigo, aqui vieste. Lembra? Não vou chamar de servo, mas de amigo. Ele chamou o traidor, aquele que o traiu, de amigo. Antes de você comer o seu pão, amado, eu queria que você fizesse um momento de oração. Um pequeno momento de oração. Para você dizer para Deus o que o seu coração está ministrando agora, nesse exato momento. Depois de ouvir tudo o que você ouviu, eu queria te convidar a orar nessa hora. Por favor, ore nesse exato momento. Feche seus olhos e ore. Perdão. Obrigado por esse amor incondicional, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos abraça assim. Uma parábola do filho pródigo, o Senhor abraçou o filho para que ele não fosse morto.
Obrigado por esse amor tão, Senhor, inefável, tão doce, tão eterno. Muito obrigado, Jesus, pela sua graça. Obrigado por nos amar, sendo nós ainda pecadores, Senhor. Então nos purifica de todo pecado, por favor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra o coração de toda a tua igreja, Senhor. Revele, mostra a extensão desse amor, a profundidade. Oh Deus, esclareça, tira a escama dos olhos. Oh Senhor, faça essas rótulas se dobrarem, se curvarem diante do Senhor. Ó Deus, que submetam ao seu senhorio para a glória do teu nome. Que nomes venham ser escritos no livro da vida pelo poder do teu Espírito Santo e da sua bendita palavra, Senhor. Te damos graça por essa oportunidade, por esse momento. Perdoe os pecadores. Que haja arrependimento nessa hora. Que haja, Senhor, confissão de pecado nessa hora. E que a graça do Senhor possa cobrir o pecador nesse exato momento. Que ele possa se sentir amado por ti, Deus. Nós oramos em o nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Pode comer o vosso pão. Esse pão, se você pegar ele na mão, o nosso pão francês, se você amassar, dependendo de como ele estiver, se ele estiver mais branquinho, ele amassa. Se ele estiver um pouco mais torradinho, ele até quebra algumas partes. Mas o pão judaico, se você apertar ele, ele esfarela. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías disse que ao Senhor agradou o moelo, fazendo enfermar. Ele foi esfarelado, moído diante do Pai, por amor de mim e de você. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podem tomar o vosso cálice em nome de Jesus agora. João 1,9 fala: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado, amado. João fala assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele morreu por todos, mas Ele não vai salvar a todos. Como assim, pastor? Porque Ele quer que você dê uma resposta adequada a esse amor. E como que você dá uma resposta adequada a esse amor? É dizendo sim para Ele. Paulo fala: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É uma palavra fiel, amado, que nós devemos aceitar e receber do Senhor de bom grado.